Não tem como. inquirição intelectual. Que o Senhor nos ajude a colocar essas coisas no seu devido lugar. Então, esse é o primeiro passo. A obra objetiva do Redentor, já falamos. Se ele não realizasse, sozinho a senda percorreu, sofreu do homem rejeição e conhecido só por Deus, de angústia encheu seu coração. Não hesitou, não recuou, mas indo onde estava eu, achou-me. Glória ao nome seu. Diz a estrofe de um hino. Então, essa é a base da casa de Deus. É o lugar da igreja. Sobre isso, já colocamos uma primeira coisa. A nossa apreciação. Se ela não estiver fixa aí, nós perderemos tudo. Compreende isso? Não? Então, guarde isso no seu coração. Não permita que nada e ninguém te distraia da pessoa gloriosa do teu Senhor, do nosso Senhor. Agora, ainda o elemento paralelo, relembrando ele. Vocês ouviram o que ele falou? Cuidado, não sei se foi cuidado, para ninguém se distrair do Senhor. Senhores, o mundo está aí para nos distrair do Senhor. O Pai Nosso, que todo mundo acho que sabe decor, pode dizer, fala duas coisas que as pessoas repetem sem a menor ciência do que estão falando. Primeiro, que é para fazer a vontade de Deus, do Pai Celestial. Segundo, não deixeis cair em tentação. Quem é a tentação? As coisas do mundo, as festinhas, as viagenzinhas, as coisas do mundo. Não quer dizer que eu não possa viajar, não quer dizer que eu não possa ter as coisas do mundo. Só tem um detalhe. Essa coisa do mundo que você vai fazer foi ordenada pelo Espírito Santo? Se foi, beleza. O problema é que 95% das pessoas não tem a habitação do Espírito Santo. Eu venho estudando isso há algum tempo. Está indo para a segunda década. E eu percebo que a Bíblia indica sempre que é uma minoria, é um remanescente. Toda hora a Bíblia fala em remanescente. É um grupo pequeno, que eu digo que é 5%. E terceiro, então, que estamos citando aqui. O altar é lugar de rendição total. Consagração. Abraão, Altar, espiritualmente para nós hoje, é quando você se consagra a Deus e passa a carregar a sua cruz. Outro dia eu falei para uma pessoa: olha, você é uma cruz na minha vida. Por quê? Porque eu a amo. Porque eu a amo. E porque ela não me aceita. E Jesus Cristo, que deu a vida dele daquele jeito para nós, e nós não o aceitamos. Porque aceitar Jesus Cristo não é falar eu aceito. É viver com ele. Viver para ele. E ele viver em você. E aí você se comportar como sendo eles, se edificando para ter um comportamento como se ele estivesse aqui dentro falando assim: abre a boca, fecha a boca, fala isso, fala aquilo, ele está te governando. Porque o pai dele, através do Espírito Santo, fez isso com ele há 2000 anos atrás, quando ele passou por aqui. Ou vocês acham que ele foi para a cruz porque era a vontade dele, era a vontade do pai? Ou vocês acham que ele foi julgado naquela cruz por causa do homem? Foi julgado por causa do pai. E sabe por que o pai julgou ele? Para ele, que não tinha pecado, carregar o nosso pecado. E as pessoas ficam acusando a gente. Só que Deus perdoou e as pessoas ficam acusando a gente. É porque elas não têm noção que é a vida espiritual. Sabem tudo de Cristo, sabem tudo da Bíblia. Talvez, ou certamente, melhor do que eu, mas não tem uma vida espiritual. Não tem uma realidade espiritual. Esse é o problema. você está colocando ali o seu tesouro. E seu tesouro se chama Isaac. E é um tesouro muito especial. Primeiro, porque foi dado por Deus numa situação impossível. Olha Mas lá, ele está falando de Isaac, filho de Abraão, que então Deus pediu para consagrá-lo a Deus.
Antes, porque Abraão já estava pegando o filho, tipo, o filho é meu. Deus falou para ele: o filho é meu. Agora eu quero que você se consagre. Consagra o seu filho para mim. E o que é consagrar? É matá-lo por fogo. Abraão ia fazer isso. Vamos escutar quem sabe mais. Não só isso. Há outras mulheres estéreis que também foram abençoadas por Deus com filhos. O diferencial de Abraão não é apenas esse filho miraculoso. O diferencial é que Deus diz: é nele e através dele que serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando ele coloca Isaac ali, ele coloca o seu absoluto tesouro. Compreende, irmão? E esse absoluto tesouro de Abraão representava, séculos antes, o infinito tesouro, Senhor, que não tem palavras para dizer aqui o quanto ele é e era, ou melhor, ele é e era. Jesus Cristo foi consagrado lá na cruz. Deu a vida dele por nós. E a gente fica preocupado em comprar presente para Papai Noel. Piada, espiritualmente falando. Não que a gente possa comprar presente, não estou falando isso. O problema é pôr o coração nessas festinhas. Quando vamos comemorar Natal, sem conhecer Cristo, sem ouvir Cristo e sem dar glória a Deus. É ridículo espiritualmente. Não que a gente não possa fazer a festinha de Natal, não é isso que eu estou falando. O problema é o coração das pessoas. Qual motivação? A motivação é tomar, beber uísque, tomar vinho, cerveja e comer que não descontrolado, para depois passar mal, inclusive. Não, não, não é isso, não. Vida cristã é bem diferente. Então, o altar é lugar de rendição completa. Rendição Se não completa. houver em nossas vidas rendição completa, nós não poderemos edificar casa para Deus. Exatamente. Conservando seja o que for, conservando aquilo que consideramos muito especial, guardando coisas em nossas tendas que não passaram pelo altar. Aliás, a história de Moriá é essa. Quando Abraão recebe esse filho esplêndido, que significa tudo isso. É bom lembrar que Abraão teve esse filho com mais de 90 anos, ou até mais de 100, eu não me lembro, mas é uma idade assim que você fala, mas como vai ter filho? Então, inclusive, se brinca falando que ele era um filho neto, né? Ao mesmo tempo que Abraão foi pai, ele foi avô, pela idade. E ainda depois, Deus pede para consagrá-lo, ou seja, matá-lo, e ele ia matá-lo. Por quê? Porque Deus que governa a vida da pessoa. O filho não era de Isaac, é de Deus. E o próprio Deus, séculos depois, leva o filho dele para aquela cruz para salvar as nossas vidas e tornar-nos homens com o espírito vivificado. Não tem nada a ver de natural, é sobrenatural. É Cristo em nós. Que nós falamos, o que você acha que ele fez? Ele colocou o filho para dentro da tenda, não é? Era um homem que jornadeava em tendas, viveu uma vida de tenda, usando a figura, o exemplo literal mesmo. Então ele acolhe o seu precioso tesouro, o tesouro de Deus, na tenda dele. E um dia o Senhor diz: Abraão, há um tesouro que eu te dei, inclusive, está guardado em tua tenda, precioso tesouro, mas que não passou ainda pelo altar. Não foi consagrado. Então, oferece-me o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem? Quando os Então, dois sobem para Moriá, nós temos um Abraão que... então, quando um pai, uma mãe tem um filhinho, a primeira preocupação não é comprar roupa, não é comprar comida, não é levar a passear, não é ficar dando as coisas para a criança, é consagrá-lo para Deus. Esse é o problema. Nós queremos o filho
para nós termos prazer com o filho. Nós achamos que deixar o filho fazer o que quer, dar presente, 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 uma riqueza que alguns pais podem dar, estão fazendo o bem do filho. Não estão. A primeira preocupação de um pai cristão verdadeiro é consagrá-lo a Deus. Pena que eu tenho 2 filhos e não tinha essa maturidade espiritual que eu tenho agora. Sofro, choro todos os dias no meu homem interior.